Hoje comemora-se o Dia Mundial da Pneumonia, dia 12 de novembro, né? E que comemoração é essa? Na verdade, é uma data que visa aumentar a conscientização sobre a prevenção e o tratamento dessa infecção pulmonar que pode ser causada por bactérias, vírus ou fungos, tá? Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, no Brasil, em 2024, mais de 245 mil internações foram registradas. Olha que número grande. Infelizmente, mais de 86 mil óbitos em 2023. A Organização Mundial da Saúde destaca que essa doença continua a ser uma das principais causas de morte, especialmente entre crianças e idosos. No programa de hoje, a gente vai conversar com o pneumologista Dr. Rafael Faraco, que nos ajudará a entender melhor essa doença e as melhores formas de tratá-la e preveni-la. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Obrigado. Vamos lá. Pneumonia. Isso aí. Ela pode chegar silenciosa? Pneumonia é um quadro infeccioso, né? Como você disse muito bem, um quadro infeccioso pulmonar é uma infecção dos pulmões, né? Tem dito muito recentemente a questão de pneumonia silenciosa, né? Na verdade, esse termo pneumonia silenciosa, do ponto de vista médico, a gente não utiliza muito, né? O que seria? Existem pessoas que têm sintomas de pneumonia que são sintomas mais intensos, né? Sintomas mais graves. Outros têm sintomas de pneumonia, mas são sintomas mais amenos, que demoram algum tempo para se ter o diagnóstico. Mas a pneumonia, de um modo geral, é um quadro agudo, ou seja, é um quadro de evolução durante alguns dias. O que muda é a intensidade de sintomas. Tem pessoas que têm sintomas mais intensos, pessoas com sintomas mais brandos, mas essa questão de pneumonia silenciosa a gente não utiliza muito, não é um termo utilizado do ponto de vista médico, né? A pneumonia, ela sempre vem em seguida de uma gripe? Excelente pergunta, Cláudia. A gente sabe que todo quadro respiratório, gripe, que é um quadro viral, resfriado, vírus sincicial respiratório, enfim, todo quadro viral, ele diminui a defesa do nosso sistema respiratório. E essa diminuição de defesa do sistema respiratório aumenta o risco de ter infecções bacterianas. Ou seja, a gente está aqui conversando, a gente tem bactérias na boca, bactéria na garganta, essas bactérias estão pingando nos pulmões. E a gente tem um mecanismo de defesa local dos pulmões que vai lá e segura essa bactéria. Por quê? Porque senão a gente ia ter pneumonia todos os dias. Quando a gente tem um quadro viral, uma gripe, um resfriado, esse vírus diminui a defesa local. Então, aquelas bactérias que estão entrando nos pulmões, como o vírus diminui aquela defesa, a bactéria vai lá e faz a festa quando a gente tem a pneumonia. Então, respondendo a sua pergunta, a gente pode ter um quadro, uma pneumonia bacteriana secundária a um quadro viral, que a gente faz uma infecção bacteriana secundária, mas a gente pode ter sim uma pneumonia bacteriana sem o histórico de quadro viral, sem um quadro viral precedente, que começa com um quadro bacteriano espontaneamente. Perfeito. Quando a gente tem filhos pequenos, especialmente, nas conversas de parquinhos, a gente ouve muitas mães falando assim: ah, meu filho tá com o peito chiando, ou tá com o peito cheio. Isso é indício de pneumonia? Tem relação? Sabe que as doenças respiratórias, os sintomas são muito semelhantes. Então vamos começar a falar um pouco da nossa via aérea alta. Quando eu falo via aérea alta, essa parte alta, que são os seios da face. A pessoa com sinusite, ela pode ter tosse, pode ter catarro, pode ter secreção e não é uma pneumonia. Uma pessoa com uma traqueobronquite, ou seja, com uma inflamação da traqueia e dos brônquios, pode ter tosse, pode ter o chiado pulmonar, igual você lembrou muito bem, e não ser uma pneumonia. E a pessoa com pneumonia, ela pode ter tosse, pode ter catarro, pode ter secreção. Então, quando a gente avalia uma pessoa no olhômetro, vamos dizer assim, com tosse, com catarro, ali a gente não consegue fazer um diagnóstico de pneumonia. Qual é o diagnóstico preciso da pneumonia? O diagnóstico de pneumonia, a gente precisa ter um quadro clínico compatível com pneumonia, tosse, que pode ter catarro, pode ter secreção ou não, pode ter febre ou não, e a gente faz um raio-x de tórax ou uma tomografia de tórax e a gente vê aquela imagem de pneumonia, né? Então, o diagnóstico através do quadro clínico, do que o paciente te conta, que é a história clínica, o exame físico com estetoscópio e um raio-x de tórax ou uma tomografia de tórax que faz o diagnóstico preciso. Isso é muito importante que você está me perguntando, Cláudia, pelo seguinte: às vezes tem pessoas que falam: doutor, o que está acontecendo comigo? Eu já tive 10 pneumonias, eu tenho pneumonia todos os anos. E a gente pergunta: bom, mas já fez em algum momento desse seu suposto diagnóstico um exame de imagem para ter o diagnóstico?
e a maioria nunca fez um raio-x ou uma tomografia. Então, na verdade, essa tosse, esse catarro, essa secreção pode ter sido um quadro infeccioso respiratório, mas não necessariamente uma pneumonia. Ok, a gente tem uma imagem aqui de Perfeito. um raio-x, é? Isso é um raio-x de tórax, pessoal. Todos os exames radiológicos, quando a gente faz um exame de imagem, tudo no nosso organismo que tem ar, ele fica preto. Então, desse lado, isso que eu vejo do lado direito é o pulmão esquerdo do paciente, tá? Isso que eu vejo do meu lado esquerdo é o pulmão direito do paciente. Então, nota a diferença da cor. Então, daquele lado, o pulmão esquerdo do paciente, ele está mais preto, ou seja, é um pulmão normal. E esse lado direito, ele está mais branco. Isso é um infiltrado pulmonar que a gente fala consequência da pneumonia. A gente que é leigo, olha assim uma radiografia dessa, a gente, não sei você, mas eu fico olhando mais a costela. Aí agora ele tá falando, essa parte que é a escurecida é o pulmão, né? E onde deveria estar escurecido, que tá branco, é o outro pulmão que tá provavelmente Perfeito. Com algum problema. Algum problema. E os pacientes às vezes perguntam pra gente, doutor, eu tô muito preocupado porque eu tenho um branco no meio dos dois pulmões. Esse branco no meio dos dois pulmões é o coração, ainda bem que ele tá aí. Ainda bem que tá ali. Então, o branco, o problema é que a gente vê desse lado aqui esquerdo, que é o pulmão direito do paciente. Isso é uma radiografia de um paciente com pneumonia? Isso é uma radiografia típica de um paciente com pneumonia. Tá? Então, esse é o quadro clássico, o infiltrado pulmonar clássico de uma pneumonia, é essa imagem que eu trouxe aqui. Perfeito. Então, é importante fazer esse tipo de diagnóstico para saber se é pneumonia. Esse outro exame de imagem, isso é uma tomografia de tórax. Qual que é a diferença da tomografia e o raio-x? O raio-x eu vejo o pulmão em um plano só. A tomografia eu consigo olhar o pulmão como um todo. Então aqui seria o pulmão direito, que está todo pretinho, está todo bonitinho, é isso mesmo. E do lado esquerdo, a gente vê que o pulmão esquerdo do paciente, ele tem uma parte preta, que é a parte saudável, que tem ar, mas toda aquela parte branca que a gente avalia é realmente uma imagem de pneumonia, né? E ali a gente vê um sinal radiológico que a gente usa o termo broncograma aéreo, que é um sinal compatível com um paciente com pneumonia. Então, o preto seria o normal e onde a gente vê uma parte branca seria uma imagem radiológica de pneumonia. Isso é uma infecção nos pulmões. Isso é uma infecção nos pulmões. A pneumonia é uma infecção nos pulmões. Na maioria das vezes, uma infecção bacteriana. Você falou muito bem que pode ser um quadro viral, um quadro fúngico, mas na maioria das vezes o que a gente vê é um quadro bacteriano realmente. Pneumonia é contagiosa? Excelente pergunta. Na maioria das vezes, a pneumonia não é contagiosa. O que acontece? Tem uma bactéria chamada micoplasma. Essa bactéria tem o potencial de ser contagiosa e levar a pneumonia, realmente uma pneumonia bacteriana. O que acontece às vezes? Eu posso ter um quadro viral, uma gripe, um resfriado. Esse quadro viral, isso é transmissível. E aí as pessoas falam assim, bom, o que está acontecendo? Está todo mundo em casa com pneumonia? Às vezes não. Às vezes eu tenho um quadro viral, que é uma gripe, um resfriado, isso é transmissível. Em algumas pessoas aquilo pode evoluir com uma complicação. Então o quadro viral que é precedente da pneumonia em algumas ocasiões, isso é transmissível, mas a pneumonia bacteriana, exceto a de micoplasma, não é transmissível. Ok. E essa de micoplasma, como é que é feita a transmissibilidade dela? A transmissibilidade, na maioria das vezes, pode ser por via aérea, realmente, por gotícula. Gotícula, isso. Ok. Agora, vamos falar um pouquinho de tratamento, né, da pneumonia. A que é bacteriana, antibiótico? Tratamento da pneumonia bacteriana, 100% das vezes, antibiótico. Tá? Quanto tempo? Como é que é isso? Isso depende muito, né? Isso depende muito da gravidade da pneumonia, depende muito se a pessoa com pneumonia tem outras complicações, outras comorbidades, e se é uma pneumonia que eu vou tratar em casa ou é uma pneumonia que eu vou precisar tratar internado. Então, assim, na maioria das vezes, via de regra, 7 dias de antibiótico para uma pneumonia da comunidade, daquela bactéria da comunidade que a gente trata em casa, basta. Mas existem alguns casos que a gente precisa estender o tempo de antibiótico e existem alguns casos que a gente inicia com um tipo de antibiótico, isso pode evoluir com uma complicação e ter que mudar o tratamento durante o segmento. Então, na maioria das vezes, uma semana já basta, mas é importante individualizar cada caso, a gravidade de cada caso, se o paciente está internado ou se está dentro do hospital. Você falou que os sintomas incluem tosse, febre, às vezes sim, às vezes não, mas o paciente pode se sentir bem e ter uma pneumonia? Ele pode estar vivendo normalmente sem sentir cansaço e com pneumonia? O que acontece?
Isso vai depender muito de quem é essa pessoa. Se é uma pessoa saudável, uma pessoa jovem, sem doença nenhuma, eu posso ter um quadro, olha, tive uma gripe, tive um resfriado, estou bem, mas eu estou com uma tossezinha que persiste há uma semana, assim, há 10 dias. Minha tosse mudou a característica, agora tem catarro, tem secreção, ou eu estou muito bem, passou aquela fase gripal, mas eu estou só com uma febre, que eu tomo uma medicação, um analgésico, melhora a minha febre. E a pessoa muito bem clinicamente. E a gente faz um raio-x e mostra que tem uma pneumonia. Então, pode ter uma pneumonia sim, e o quadro geral muito bom, isso pode acontecer. Vai depender muito de quem que é o portador dessa pneumonia. Se é uma pessoa jovem, se é uma pessoa saudável, ou se é uma pessoa mais idosa, com doenças crônicas, com comorbidades. Né? Perfeito. A gente tem uma vacina para a pneumonia. Vamos falar da vacina daqui a pouquinho? Perfeito. Vamos. Então, ó, já a gente fala da vacina e de outras possíveis prevenções à pneumonia. Então não perca, porque eu volto aqui nesse bate-papo já. Ontem eu falei de vacinas até nas minhas redes sociais, depois você que não viu vai lá assistir. Mas eu sou super a favor da vacinação, eu acho que é um ato de amor, né? E a vacina salva vidas. Esse número que eu passei no começo, antes de você entrar, me assustou, né? Muita gente morre por pneumonia. Agora, a vacina, ela infelizmente não é disponível para todos, né? Quem é que tem essa vacina gratuita e coberta pelo SUS? Nós temos 2 tipos de vacinas hoje, né? A gente tem uma vacina que cria memória imunológica, ou seja, que você toma uma vez só na vida e não precisa tomar o reforço, e tem uma outra vacina que a gente fala polissacáride, que precisa fazer um reforço. No SUS existe a polissacáride e também tem a conjugada 13 para algumas populações. Quem são essas? Aqueles pacientes, na minha área, por exemplo, quem tem o DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, uma doença pulmonar crônica, que tem indicação de tomar a vacina. Então, a vacinação, os extremos de idade, isso é super importante, eles estarem vacinados. A criança e o idoso. Não são todas as vacinas que são cobertas pelo SUS, mas de um modo geral, coberta pelo SUS ou não, a gente tem vacinas hoje, inclusive uma vacina nova que foi liberada para comercialização no Brasil, que é a pneumoconjugada 20, que ela cria memória imunológica e tem indicação em bula para prevenção de infecção pelo pneumococo e doença pneumocócica invasiva, ou seja, eu posso ter uma infecção pelo pneumocócico, mas isso diminui ter uma infecção sistêmica, ter uma infecção sanguínea, vamos dizer assim, pela bactéria. Quais são a população que é fundamental tomar a vacina? Idosos, pessoas com comorbidades, com diabetes, com DPOC, com enfisema pulmonar, com fibrose pulmonar, cardiopatas, quem tem insuficiência cardíaca, quem está fazendo algum tipo de tratamento que cai a imunidade, imunossupressor, como quimioterapia ou tratamento reumatológico, ou seja, aquela população que se eventualmente tiver algum quadro infeccioso, tem um risco de complicação, essa população deve ser vacinada. Lógico, obviamente, antes de tomar qualquer vacina, é importante verificar com o médico que acompanha e ver se tem indicação. Mas, via de regra, população idosa e população com doenças crônicas tem indicação de se vacinar, não só de pneumonia, tá, Cláudia? Mas gripe, Covid, vírus sincicial respiratório, que é aquele vírus que faz a bronquiolite na criança, mas no adulto ou no idoso ou no 60 a mais, vamos dizer assim, tem um risco de complicação, como descompensação de doença pulmonar, descompensação de doenças cardiovasculares, né? Então, quando a gente fala de prevenção de infecção, a gente não está falando só prevenção de pneumonia, que já seria muita coisa. A gente está falando prevenção de pneumonia, a gente está falando prevenção de complicações de doenças crônicas. Só para vocês terem uma ideia, o paciente hoje que tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, uma bronquite crônica e o enfisema pulmonar, quando ele tem uma exacerbação, uma descompensação da doença, ele tem um risco aumentado de 10 vezes de infarto do miocárdio quando compara com uma pessoa que não tem. Olha isso. Então, quando a gente previne uma infecção respiratória, nós estamos prevenindo uma infecção do pulmão diretamente, mas complicações cardiovasculares. Então, isso é super importante. E quando a gente faz o diagnóstico de uma doença, isso é super comum.
A primeira pergunta, o que é? Doutor, qual que vai ser meu tratamento? A gente tem que pensar no tratamento de ponta realmente, mas a gente tem que pensar também na prevenção. Às vezes não esperar ficar doente para ter o tratamento de ponta, e sim prevenir, e a vacina é uma das prevenções, para evitar complicações daquela doença e complicações de outras doenças relacionadas. Perfeito. É interessante, eu não sei se isso passa no imaginário de todas as pessoas, mas no meu particularmente passa, e eu acho que talvez seja um grande erro, mas assim, às vezes eu tenho a sensação de que as vacinas que estão disponíveis no SUS são as importantes. As outras que não estão disponíveis não são tão importantes, né? Apesar de que eu tomo vacinas que não estão disponíveis no SUS, como já falei para vocês, outro dia eu tomei da herpes zoster, na semana, ontem ainda, a semana passada, ontem, eu estou bem confusa, porque eu já gravei 2 programas hoje de manhã, a DTPA, que é a que previne a coqueluche, que não está disponível no SUS para minha faixa etária, né, só para gestantes, mas eu faço. Mas assim, a gente fica com uma sensação de ser, parece que uma cereja de bolo, sabe? Aí eu estou fazendo um algo a mais porque eu sou cuidadosa e cautelosa. Isso é verdade ou não? Infelizmente, não temos todas as vacinas no SUS, mas deveríamos ter. A resposta seria essa. Infelizmente, nós não temos todas as vacinas, mas nós deveríamos ter. Porque todas essas vacinas, igual do herpes zoster, a do vírus sincicial respiratório que eu mencionei, a da coqueluche, pertussis, que você mencionou, a pneumoconjugada 20, que eu mencionei inicialmente. Por exemplo, a minha filha está gestante, ela vai fazer uma vacina na semana que vem, que é a Brisvo. Essa vacina é para prevenir bronquiolite no bebê. Perfeito. Essa vacina é uma vacina para vírus sincicial respiratório, liberado recentemente para gestante no Brasil, para prevenção da bronquiolite no bebê. E não tem no SUS também, mas olha como é importante. Eu nunca tinha ouvido falar tanto em bronquiolite como eu tenho ouvido falar atualmente. Eu moro num condomínio que é cheio de bebezinhos e volta e meia tem um bebê internado com bronquiolite. E um ponto importante, Cláudia, o bebê ele interna com bronquiolite, ele recebe alta muito bem, mas esse bebê, ele pode transmitir para os avós que estão sempre com ele, e esse avô, o risco de mortalidade, de complicação é bastante alto. Eu falei aqui no DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, 10% das descompensações de DPOC é por vírus sincicial respiratório. E nós temos essa vacina no SUS? Nós não temos essa vacina no SUS ainda. Então, essas vacinas são todas importantes. Infelizmente, algumas têm pelo SUS e outras não têm pelo SUS. Eu vou até já pedir para a produção para a gente fazer uma pauta aqui só sobre vacinação, porque eu acho super importante. Eu fui ao posto de saúde, não faz muito tempo, tomar a vacina da gripe. E um outro reforço que eu tinha que tomar, já não lembro mais. E aí, conversando lá com as enfermeiras, elas falaram que eu falei assim, eu posso tomar essa HPV também? Não, só para adolescentes. Aí eu falei, então, adulto não precisa? Ela falou, não, pelo contrário. Tem estudos, ontem eu falei sobre isso para vocês, tem estudos que mostram que até para as mulheres que tiveram contato com o vírus HPV ou que já tem até uma lesão iniciada, ele vai combater essa lesão. E aí eu fiquei pensando, gente, então, todas as mulheres deveriam tomar essa HPV, só que ninguém fala sobre isso. E é um assunto muito sério. Mas não tem disponível no SUS, não é barato, mas vale um investimento diante da vida, né? A questão é essa, a gente tem que pensar na prevenção, e a prevenção, nós estamos tratando uma vida, que isso não tem preço, e falando em custo, a gente vai reduzir custo lá na frente. A vacina do herpes zoster, que você mencionou, acima de 50 anos, todo mundo tem indicação de tomar, porque o risco de uma infecção de herpes zoster, dores crônicas, o herpes zoster tem risco de afetar o nervo ocular, oftálmico, então isso a pessoa pode ficar cega. Então isso é super, super importante, a prevenção realmente. Barata? Nem um pouco. Cara, caríssima. Mas se puder juntar um dinheiro aí para fazer essa prevenção, importante. Sem dúvida. Mas o nosso assunto hoje é a pneumonia, né? Para fazer esse alerta aí em relação à pneumonia, e a gente vai ter aquele momento de perguntas e respostas. Você tem alguma pergunta em relação à pneumonia? Aproveite que estamos aqui com um pneumologista maravilhoso que vai nos ajudar já já. Manda pergunta no Vida Melhor Oficial e eu volto de novo, doutor, em 3 minutinhos. Você que mandou a sua dúvida, aproveite, o doutor Rafael Faraco vai responder. Faraco ou Faraco? Faraco. Faraco, então acertei. Jéssica Carvalho diz, tive pneumonia 4 vezes ao longo dos meus 33 anos.
todas comprovadas com exame de imagem. Será que tem uma imunidade muito ruim? Excelente pergunta. Eu costumo falar para meus pacientes o seguinte: a pneumonia é um quadro infeccioso que nós tratamos, página virada, encerrou o assunto. No entanto, se houver pneumonia de repetição com frequência, sempre precisa ser investigado. Então é importante passar com o seu médico para fazer uma avaliação mais específica realmente. Perfeito. Obrigada, Jéssica, pela sua pergunta. A próxima pergunta na tela. Vamos lá. Carolina Ramos, ela diz assim: boa tarde, meu filho teve pneumonia bacteriana e saiu da internação segunda passada. Ficou 10 dias internado, porém ontem ele apresentou uma febre de 38,5. Será que ele ainda pode ter a bactéria da pneumonia no organismo dele? Ele saiu do hospital com leucócitos 13,220. Perfeito. Excelente pergunta, é super importante essa questão. Tratou a pneumonia, não é para ter febre na sequência, não é para ter queda do estado geral. Se estiver mantendo febre ou recidiva de febre pós-tratamento, importância é buscar auxílio médico imediatamente. Não demora, Carolina. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Laís, a adenoide hipertrofiada aumenta o risco de pneumonia por conta do aumento da secreção? A adenoide hipertrofiada, isso é comum acontecer, não necessariamente vai aumentar o risco de pneumonia. O que acontece? Tem pessoas que têm sinusite de repetição, que por um acúmulo de catarro de secreção nos seios da face, isso pode fazer um gotejamento posterior e ficar gotejando nos pulmões. Isso acaba aumentando risco de pneumonia, pode acontecer. Aumenta o risco de quem tem asma, descompensar a asma, de quem tem DPOC, que é a bronquite crônica ou enfisema, descompensar o DPOC. Então, isso aumenta diretamente o risco de infecção dos seios da face. E a infecção dos seios da face pode piorar e aumentar o risco de infecção baixo, realmente, pneumonia ou descompensação de asma, de DPOC. Na semana passada eu me deparei com uma pessoa que me contou que ia fazer um tratamento para sinusite, uma sinusite crônica. Eu fiquei assim, que eu nunca tinha ouvido falar nisso, de 60 dias de antibiótico. É comum tanto tempo de antibiótico assim? Isso depende muito, Cláudia, do tipo de sinusite, né? Existem sinusites fúngicas também que tem que estender mais tempo de antibiótico. Agora, via de regra, o tratamento da sinusite bacteriana, ele é mais prolongado do que o tratamento de uma pneumonia na maioria das vezes. Igual no começo a gente comentou, na pneumonia 7 dias, 10 dias de antibiótico basta, mas tem casos de sinusite bacteriana que nós temos que tratar 14 dias, 21 dias, né? Isso pode acontecer. Mas essas eram 60 dias. Precisa ver qual foi o agente que isolaram. Pode acontecer. Puxa, para a mulher isso não deve ser nada fácil, porque a gente sente muito, né? Quando toma antibiótico, muda toda a nossa flora intestinal, vaginal, é muito complicado. E quem está tendo sinusite de repetição e precisa de fazer um tratamento prolongado, é importantíssimo acompanhar de perto com o seu otorrino realmente, tá? Catarina Aquino, olá a todos. Meu marido está com pneumonia. Hoje completou uma semana de antibiótico, mas ainda tem febre, suor noturno e tosse seca. Não era para ter melhorado já? Pessoal, assim, qualquer quadro infeccioso bacteriano, o antibiótico demora 72 horas para fazer o efeito pleno. Então, nós começamos um antibiótico hoje, terça-feira, até sexta-feira, esse horário, a gente pode ter febre. Mas passou de 72 horas, essa febre continua ou ela sumiu e depois ela volta, precisa de ter uma avaliação urgente realmente. Ok. De repente precisa trocar o antibiótico, avaliar se não tem outro tipo de infecção associada, se não houve uma complicação da pneumonia, então isso precisa ser avaliado realmente. Vamos procurar, Catarina, também uma outra avaliação. Uma nova avaliação, pode ser até pelo mesmo médico, seria até interessante, né? Perfeito. Porque é o médico que já está acompanhando. Perfeito. Próxima pergunta na tela. Cadê? Larissa, ela diz assim: boa tarde, minha filha ficou doente na escola e muitos colegas dela também apresentaram sintomas semelhantes. A pneumonia é contagiosa? Como podemos evitar a transmissão em ambientes familiares e escolares? Parabéns pelo programa. Obrigada, Larissa. Perfeito. A pneumonia bacteriana, na maioria das vezes, ela não é contagiosa, exceto por micoplasma, que é uma bactéria comum que a gente pode transmitir. O que ocorre é em ambientes fechados, nas escolas, em ambientes fechados de uma forma geral, aumenta o risco de infecções virais. E essa infecção viral pode levar a uma complicação por infecção bacteriana associada. Mas a pneumonia bacteriana, exceto por micoplasma, não é contagioso. Agora, essas infecções virais, eu vou aproveitar a pergunta da Larissa. Como podemos evitar a transmissão em ambientes familiares, hein? Porque a criança pequena que está sem imunidade vai para a escola, ela volta toda semana, ela está lá com aquele nariz, está lá com tosse.
E a gente vai adoecendo junto, né? Exato. Meu filho, quando entrou na escola, era uma semana assim, outra semana assim, com catarro, secreção, febre. E não tem jeito, porque aí passa pro pai, pra mãe, pro avô, pra avó. Por isso que é importante, voltando à prevenção de vacinas, que os avós estejam com as vacinas. Porque a criança, em 2, 3 dias, estão ótimos. Os avós, eles podem complicar, pode internar por pneumonia ou descompensações de outras doenças crônicas, né? Perfeito. A Sônia diz, oi, doutor, fiquei 5 dias internada para tratamento da pneumonia. Estou em tratamento em casa agora. É normal ter dificuldade para dormir? Sinto muita fraqueza à noite, mas não consigo pegar no sono. Vai levar muito tempo para voltar ao normal? Todo quadro infeccioso, né, que a gente precisa de utilizar medicação para tratamento, antibiótico, às vezes acabou utilizando corticoide, a gente pode ter uma alteração do nosso quadro basal, né? Então, às vezes tem dificuldade para dormir, a alimentação fica inicialmente prejudicada, mas o que é importante a gente avaliar, não só o momento pontual, mas avaliar essa evolução. Então, é importante que a gente pós uma alta hospitalar ou pós um tratamento, a gente não esteja 100%, mas isso é importante desde que isso evolua de uma forma gradativa e com melhora gradativa. Não é esperado que isso mantenha por alguns dias e nem ocorra alguma piora. Qualquer piora ou manutenção do quadro é importante voltar com o seu médico. Tá joia. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Estou adorando que está todo mundo participando. A Regina diz, boa tarde, doutor, meu filho tem 6 anos, teve pneumonia no ano passado e desde então fico preocupada com qualquer tosse que ele apresenta. Como posso diferenciar de um resfriado comum? Geralmente a pneumonia acaba levando a uma prostração maior do que um resfriado, ou seja, a pessoa fica mais caída, não quero saber de me alimentar, febre que dura mais de 2, 3 dias. Então, assim, percebeu? Mensagem principal, queda do estado geral. Está mais caído, mais prostrado, está muito sonolento, não quer se alimentar de forma alguma, opa, a gente tem que ficar mais atento que pode ter algum outro quadro infeccioso mais grave. Ok, obrigada, Regina. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ricardo Nunes. Doutor, eu moro em uma área com alta poluição do ar. Não é o nosso prefeito, provavelmente. Esse ar ruim pode influenciar no desenvolvimento da doença? Ah, sim, o fator ambiental, ele tem um efeito direto do ponto de vista de doenças respiratórias. Seja doença respiratória em via aérea alta, superior, rinocinusite ou baixa, né? Infecção respiratória por pneumonia ou descompensações de doenças crônicas. Então, a poluição ambiental ou outros fatores externos dificultam a defesa pulmonar e isso aumenta o risco de infecção. E é bem lembrado essa questão da poluição. Agora, um ponto importante que eu gostaria de falar também, o tabagismo diminui a defesa pulmonar. E uma pauta que a gente já falou aqui outra vez, Cláudia, cigarros eletrônicos. Sério? Isso diminui muito a defesa pulmonar e aumenta o risco de outras complicações também, não só respiratórias. Diga não ao tabagismo, né? Tem Isso que aí. falar não. E esses cigarrinhos eletrônicos parecem inofensivos, mas não são, pelo contrário. Exato. Doutor Rafael Faraco, ele está no DR Rafael Faraco Pneumo, tudo juntinho, DR Rafael Faraco Pneumo. Se você quiser marcar uma consulta, 119-7611-3674. 119-7611-3674. Doutor, muito obrigada. Foi uma alegria recebê-lo. Até a próxima, Obrigado, viu? Uma boa tarde. Boa tarde.